Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius da Igreja da Internet e vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sejam bem-vindos a esse canal, um espaço, um lugar dialogal onde a gente pode conversar tranquilamente como cristãos, enquanto cristãos, né? Isso é muito bom. Eu quero agradecer muito a todos os queridos que têm chegado, comentado os últimos vídeos nossos aqui. Se você voltar um pouquinho, se esse é o seu primeiro vídeo, se você caiu aqui por acidente, os últimos vídeos nossos a gente estava tratando de assuntos relacionados a catolicismo, protestantismo, e muitos queridos católicos chegaram, comentaram, alguns protestantes também deixaram seus comentários, e nesse vídeo eu quero ler os comentários, quero comentar os comentários, vou ser o comentarista de comentários, né? Para o ciclo se fechar, porque eu fico falando aqui, e para não ficar só um monólogo, né? Eu falo, vocês comentam, e agora eu vou ler e comentar o comentário de vocês. Obviamente, não tenho como ler todos os comentários, mas eu quero ler alguns que podem me ajudar a tratar de alguns assuntos para gerar ainda mais comentários, porque eu preciso da ajuda de vocês. E como eu estava dizendo, tem alguns queridos irmãos católicos chegando, comentando, e eu tenho estudado catolicismo há algum tempo, não muito tempo, mas há algum tempo, em que eu tenho me dedicado a isso. Eu já fui pastor protestante, mas estou alguns meses fora de ação, digamos assim. Então eu estou gastando um tempo para estudar o catolicismo, não para refutar o catolicismo, eu não estou fazendo um estudo apologético contra o catolicismo, não, eu quero entender. Eu que nasci num berço católico, fui batizado na igreja católica, fui para uma igreja protestante com 7 anos de idade, e fiquei por muitos anos dentro da igreja protestante. Agora tenho a chance de dar uma parada, analisar e estudar um pouco. Por que que a gente saiu da igreja católica? Né? Por que que nós nos tornamos protestantes? E será que há alguma possibilidade de eu me tornar católico? Eu quero saber, eu quero estudar, eu quero ir a fundo, porque eu não tenho vergonha de mudar de ideia. Graças a Deus. Eu tenho vergonha de muitas atitudes ruins que eu já fiz na vida, de coisas que eu disse que não precisaria ter dito, de certas posturas que eu já tive. Tenho vergonha de coisas ruins que eu já fiz. Agora, mudar de ideia, não tenho vergonha. Não tenho vergonha de estudar, de encarar, de me deparar com uma verdade que antes eu não percebia. E a partir daquela nova verdade dizer, eu preciso fazer aqui uma mudança de rota. Eu preciso ir atrás do que é mais correto, e isso me parece mais correto. Então, estou indo atrás, estou estudando e conto muito com a sua ajuda. Vocês vão ver aqui, vou comentar alguns comentários. Já vamos para o primeiro aqui? Vou comentar alguns comentários e vocês podem ir comentando o meu comentário sobre os comentários, beleza? E aí vocês vão me ajudando, tá? Vamos lá. Um católico comentou o seguinte, o Gustavo Moreira: infelizmente, atitudes que endeusam, entre aspas, Maria e santos por parte dos católicos ocorrem devido à falta de catequese, uma falha da igreja. Isso foi um comentário dos últimos vídeos, onde a gente estava fazendo um react, e nesse react um protestante estava falando dessa questão de endeusamento de Maria. O Gustavo fez um comentário lá. Eu quero parar por aqui e dizer que eu concordo com esse comentário, e eu percebo, inclusive queria saber de vocês, né, que estão chegando aí no canal e têm sido tão bondosos comigo, eu queria saber de vocês a respeito disso, porque eu percebo que algumas atitudes, tanto em pessoas comuns, às vezes algum católico assim, comum, eu digo comum do dia a dia, né, e também de católicos, às vezes, da internet. O cara que tem um canal no YouTube e ele começa o seu canal fazendo um cumprimento elogioso a Maria e tal, né? Todo amor à Santíssima e tal. Então, eu fico analisando isso, essa... E aí me perdoe a expressão que eu vou usar, mas quase que esse endeusamento a Maria. Eu tenho estudado um pouquinho a teologia católica e sei, é claro que os católicos não adoram Maria.
Eles apenas a veneram, né? Há uma honra, há a hiperdulia, um tipo de honra específica que deve ser destinada à Mãe de Deus. Concordo com o que foi decidido em concílio ecumênico. Maria é Theotokos, é Mãe de Deus. Isso, inclusive, protestantes que vão subscrever ali os 4 primeiros concílios ecumênicos, os protestantes vão concordar, pelo menos um protestante que estude história da igreja e estude a Bíblia, eles vão concordar que Maria é Mãe de Deus, né? A questão quanto a isso é tranquilo. Então, mas vamos pegar aqui na teologia católica, né? Maria é Mãe de Deus, ela é digna de hiperdulia, ela merece esse respeito. A Bíblia diz, ela mesma, né, orando de agora em diante, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então, ok, beleza, Maria tem um papel muito importante na história da redenção. Ela aceitou a grande missão de dar à luz o Salvador, então ela se colocou à disposição, disse a Deus para poder usá-la como um instrumento da sua vontade. Então é óbvio que Maria é uma pessoa extremamente importante e digna de honras por causa disso. Mas me incomoda um pouco, e aí, mais uma vez, estou sendo honesto com vocês, né? Minha vida toda eu passei dentro da igreja protestante, eu fui católico até os 7 anos de idade. Então, a minha vida toda dentro de igreja protestante. E quando eu vejo algumas posturas católicas, de alguns católicos, me incomoda um pouco. Parece que é super valorizado o nome de Maria ou a sua função. Enfim, a impressão que eu tenho, e essa é a impressão de muitos protestantes que levam a pensarem que há um endeusamento de Maria, é que se fala mais na mãe do que no filho. Às vezes, dependendo do lugar, dependendo do canal, do YouTube, parece que se fala mais na mãe do que no filho. E aí eu fico com essa impressão um pouco incômoda, e eu sei que a explicação para isso, né, pode ser, Vinícius, mas quando se fala da mãe, o filho acha bom. Falar da mãe é falar do filho. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Se você fala da mãe, você está falando do filho, porque a mãe leva ao filho. Falar de Maria é, de forma indireta, falar de Jesus, porque Maria nos conduz até Jesus. Mas eu acho que são coisas diferentes. Falar de mim não é falar da minha mãe. E falar da minha mãe não é falar de mim. Eu tenho certeza que se você fala coisas elogiosas sobre a minha mãe, é óbvio que eu vou ficar feliz. Mas não é a mesma coisa que falar coisas elogiosas sobre mim. Se você quer falar alguma coisa elogiosa para mim, fale comigo. Não fale com a minha mãe ou da minha mãe. Eu acho que são coisas diferentes, entende? Eu acho que não é a mesma coisa, assim, não. Elogiar Maria, enaltecer Maria, é falar de Jesus. Não, não é. É falar de Maria. Então, eu fico com essa dúvida. E aí eu não sei até que ponto é isso mesmo. Se isso talvez seja uma distorção em alguns lugares, há uma hipervalorização ou um protagonismo exacerbado de Maria, ou se é isso mesmo, se tem que ser assim mesmo, se tem que falar muito de Maria mesmo. Eu fico tentando entender, e vocês sabem, principalmente vocês que estão aqui no canal há mais tempo, eu não estou brincando com isso, eu realmente falo isso de forma respeitosa e estou tentando compreender isso, essa centralidade de Maria. Porque a Bíblia ela é muito cristocêntrica, né? Quando você vê a história da redenção, o Antigo Testamento, todas as profecias apontando para Jesus, as tipologias acerca de Jesus, a Escritura toda apontando para Jesus. Então, para mim é muito claro, talvez por ser protestante, mas para mim é muito claro que a Escritura toda e o Evangelho e as pregações, quando a gente vê na Escritura os primeiros discípulos, os apóstolos pregando, escrevendo as suas cartas, escrevendo a Escritura, há uma centralidade gigantesca na pessoa de Jesus e na ação do Espírito Santo. E não há, na verdade, no Novo Testamento, praticamente Maria não é mencionada, né?
Então, eu estranho um pouco esse protagonismo da Virgem Maria, apesar de entender o papel dela. Enfim, vocês entenderam também, né, o meu ponto aqui. Mas eu vou seguir com um comentário aqui. Deixem o comentário de vocês aí, alguma explicação, né, que dê razão a isso que eu estou dizendo ou que contrarie o que eu estou dizendo. Fiquem à vontade. Ele diz que isso se deve provavelmente a um problema de catequese, uma falha da igreja, esse endeusamento de Maria e dos santos. Eu acredito que seja mesmo falha da igreja, mas eu entendo também, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, às vezes a demanda é gigantesca. Até igrejas protestantes pequenas, uma boa parte da igreja, uma boa porcentagem da igreja acaba não tendo um estudo bíblico adequado. Porque ou por falta de interesse do público, das pessoas que não querem se aprofundar, ou talvez porque a liderança não dá conta mesmo, o pastor não dá conta de acudir tudo, ou os líderes não conseguem alcançar a membresia toda, então acaba que alguém vai ficar meio num pensamentozinho mais superficial. A Igreja Católica, que é gigantesca, talvez tenha aí um problema de aprofundamento da teologia católica, né, na catequese. Aí o Gustavo continua aqui. Isso se deve muito ao pensamento marxista que embasou linhas como a teologia da libertação na América do Sul para fortalecer o socialismo. Esse pensamento propositalmente disseminado visa enfraquecer a doutrina em face da ideologia marxista. Em resumo, tem método tudo isso. Aqui eu discordo muito do Gustavo, tá? Discordo muito. Não acho que a teologia da libertação visa enfraquecer a catequese e muito menos que ela seja culpada pelo endeusamento de Maria ou dos santos. A teologia da libertação nada mais é do que a utilização de ferramentas como a sociologia, ciências humanas, né? Sociologia, história, para analisar a sociedade. Então, além da teologia, além da análise teológica e filosófica, que geralmente sempre filosofia e teologia andam juntas, a teologia da libertação se vale de análises sociológicas para olhar especialmente para a América Latina. E eu entendo porque o contexto da América Latina é diferente do contexto europeu. A gente aprende uma teologia que é enlatada da Europa e dos Estados Unidos. Agora, quando você olha para a América Latina, o contexto é totalmente diferente, né? A gente vê nos europeus e nos Estados Unidos países imperialistas. Agora, quando a gente olha para a América Latina, nós olhamos para as vítimas desses países imperialistas. Quando nós olhamos para a América do Sul, especificamente, a gente vê, como diz o jornalista, o sociólogo Galeano, as veias abertas da América Latina. A América Latina, ela está sangrando por causa da colonização europeia, sobretudo. Então, é diferente nós olharmos para a América Latina com as suas demandas, com os seus problemas sociais. Então, a teologia da libertação, ela pega ferramentas como o marxismo para olhar essa diferença de classes e ver como a igreja pode agir para minimizar as dores, para acabar com a injustiça social. Então, principalmente o foco é no papel social da igreja fazer justiça social. E aí algumas pessoas vão ser contra essa tônica da teologia da libertação, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas dizer que isso é o problema que tem causado, né, o enfraquecimento teológico da Igreja Católica, eu discordo, né, respeitosamente. Aqui tem um comentário do Eric de Souza. Eu não vou ler o comentário porque isso aqui já é um comentário grande. Isso aqui é 1/10 do comentário que o Eric colocou lá. Eu coloquei o comentário dele aqui só para agradecer, viu, Eric? Muito obrigado. O Eric é catequista e ele acho que já em 2 vídeos, ele colocou comentários dele me ajudando, esclarecendo alguns pontos que às vezes eu ficava em dúvida. Como eu coloquei algumas dúvidas aqui já, ele foi colocando alguns pontos, muito gentil. Então, assim, muito obrigado. É esse tipo de coisa, é esse tipo de comunidade que eu quero fortalecer aqui. Gente que às vezes pensa diferente de mim, mas está ali disposta a comentar, a ajudar, a somar, a conversar, sabe? A sentar na mesa para conversar. O Eric faz isso
de forma brilhante, é muito inteligente. Se você puder, dá uma olhada nos comentários, procurar os comentários do Eric, são sempre muito bons. Agora, o do Renato Hack. Salve, salve, primeira vez que seu canal aparece para mim, já me inscrevi. Sou católico, maduro na minha fé, gosto de ouvir opiniões diversas sobre as coisas e gostei da sua argumentação, embora tenhamos visões diferentes. Gente, isso aqui para mim é... Isso aqui para mim é sinal de muita maturidade. Sabe? É o cara que entende, tipo assim, olha, eu tô vendo o vídeo de um protestante. E dentro, né, do que ele pode, dentro do que ele consegue entender do catolicismo, ele está sendo respeitoso, ele pensa diferente de mim e tudo bem. Achei interessante ele dizer, gosto de ouvir opiniões diversas. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito importante, sabe? Você é evangélico, você é católico, mas você já parou para pensar? Eu acho saudável isso, tá? Você já parou para pensar o seguinte: e se eu estiver errado? E se eu estiver enganado? Eu acho que esse pensamento é extremamente saudável. A pessoa que se absolutiza, a pessoa que nem sequer desconfia ou pensa que pode estar errada, essa pessoa se torna até uma pessoa de difícil convívio, porque é uma pessoa que não consegue desconfiar do seu próprio senso. E, gente, se tem uma coisa que católicos e protestantes pregam e mostram, é que nós, todos nós somos pecadores e, como tal, fomos afetados pelo pecado. E, por causa disso, não somos confiáveis. Por isso é importante que nós pensemos um pouco, analisemos as coisas e nos questionemos. Será que eu entendi errado? Deixa eu ler aqui. Porque se você é católico, você só leu coisas católicas, só ouve coisas de padres, você até hoje só foi em missa, nunca teve em nenhum outro lugar, nenhum outro tipo de culto, nem nada. Então a chance de você ser mais tendencioso é gigantesca. Se você é evangélico, nasceu dentro de uma igreja evangélica, né? Modo de dizer. Você nunca leu um bom autor católico. Você nunca leu uma literatura católica. Eu não estou falando do jornalzinho da missa, não estou falando, me perdoe, eu esqueci o nome, tá? Daquele folhetinho que dá na missa. Não estou falando disso, estou falando de você pegar um bom autor católico, acadêmico, e ler o material, se aprofundar no que a teologia católica diz. Você não faz isso, você tem medo. Aí já é uma coisa, né? Se você tem medo de mudar de ideia, isso já denuncia alguma coisa errada, porque a gente não deveria ter medo de mudar de ideia. Se eu for exposto a algo que me contradiz, e isso que me contradiz é uma coisa que eu não consigo dar explicações, então eu quero aprender isso, eu posso estar errado, eu quero o que for a verdade. O problema é que nós temos comportamento de torcida organizada e nós temos medo da verdade, medo do confronto, medo da ideia divergente. Então, quando o Renato diz, eu gosto de ouvir opiniões diversas sobre as coisas, isso aqui é muito saudável. Se você vive numa bolha digital, seguindo gente que só fala coisas que concordam com o que você já pensa, você vai virar um entupido insuportável, porque você só vai ter gente que reafirma o seu pensamento. Veja coisas que te contrariam, dá uma estudada, dá uma analisada, não seja tão incisivo assim. Calma, as coisas são mais complexas, a vida é mais complexa do que a gente imagina. Vale a pena a gente, sabe, esse negócio de 8 ou 80? Não, calma, você vai ver que tem muito número aí no meio. Você não precisa ser 8, mas você também não precisa ser 80. Você pode, sabe, dosar as coisas, ter uma percepção mais apurada das coisas para não ficar tão extremista. Isso vale para política também, tá? Nós estamos chegando em período eleitoral, tome cuidado com isso.
O Adenilson Silva. Eu fico muito feliz em ver a sua honestidade, mas isso infelizmente está cada vez mais raro. Sou ministro extraordinário da igreja, sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e ver você com tanta honestidade me deixa cheio de esperança em quem sabe um dia voltar a sentarmos à mesa. Deixo aqui um grande abraço para todos você, meu amado irmão. Então, obrigado, Adenilson, por me considerar seu irmão e que Deus o abençoe grandemente. A gente está falando sobre isso, né? Ter uma conversa mais conciliatória, menos bélica, menos agressiva, menos histérica. Gente, o que tem de gente histérica na internet? Discutindo, gritando ou ironizando, agindo de forma infantil, tratando o outro como criança, tendo atitudes infantis. Vamos parar de histeria, sejamos adultos. O que tem de adulto, homem adulto, mulher adulta, na internet, brigando com picuinha? Que bobeira, gente. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos ser mais conciliares. A gente é todo mundo já maduro. Vamos parar com essa, sabe, com gritaria, com esbravejando. É claro, isso dá mais like, né? Isso dá mais engajamento. O ódio dá muito mais engajamento, eu entendo. Mas tá na hora de amadurecer, né? É isso aí, Adenilson. Um abraço e vamos sentar à mesa. Vamos sentar à mesa e conversar, que é o que a gente precisa. O Lucas 37. É a primeira vez que eu vejo um protestante lembrar que houve inquisição protestante em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos. Aliás, sociedade de base religiosa protestante. Sim, os Estados Unidos de base protestante. E que foi muito segregacionista com os negros e com os católicos por muito tempo. Precisamos ter um diálogo amistoso sem preconceitos. E sim, somos irmãos e devemos caminhar juntos em Cristo. Ótimo, mais um comentário nessa direção, né, da conciliação. E houve sim, a gente é muito valente para falar da Inquisição católica. Houve Inquisição protestante. Nós, protestantes, também temos sangue nas mãos. A gente não pode esquecer isso. Extremismo, radicalismo, tem em tudo quanto é tipo de segmento. Eu fico vendo a gente falar mal dos muçulmanos. Porque os muçulmanos, os radicais islâmicos... Gente, eles estão errados. Os radicais islâmicos que estão por aí fazendo atentado terrorista estão errados. Mas houveram radicais católicos, radicais protestantes que mataram em nome de Deus, que fizeram atrocidades em nome do Deus cristão. Então, a gente não pode se esquecer isso também. A teologia reformada tem esse negócio de texto normativo e texto prescritivo. Mais uma bobeira inventada pelos reformadores para manter o ceticismo deles. Quando um texto não consegue ser encaixado dentro de sua estrutura lógica moderna, os reformadores dizem que ele é um texto que ele não é normativo, mas sim prescritivo. Isso aqui, na verdade, não é só os reformadores. Eu acho que boa parte dos protestantes pensam assim. Não é só os reformados, aliás. Boa parte dos protestantes pensam assim. Que os textos na Bíblia eles são divididos entre textos que são para a gente obedecer. Quer dizer, tem textos que são doutrinários, que há a ordem explícita da gente fazer alguma coisa, observar alguma coisa. E tem textos que eles são só narrativos, históricos. Então, se uma coisa está dentro de um texto histórico, geralmente aquilo não pode ser tido como uma doutrina ou como base para uma doutrina, para um dogma. Agora, quando algo está sendo dito expressamente, né, para ser feito, então aquilo sim deve ser uma doutrina. Isso dentro daquela lógica das relíquias, né? Porque tanto o texto de Eliseu, dos ossos de Eliseu ressuscitando o rapaz, quanto o texto de o lenço de Paulo curando pessoas, são textos narrativos. Estão contando uma história. Não quer dizer que é para a gente fazer igual. A Bíblia está só contando que aquilo aconteceu e não dizendo que temos que fazer aquilo. Então, os protestantes vão mais nessa direção. Agora, o catolicismo em evidência. Vou tentar responder algumas das suas dúvidas. Eu coloquei só um trechinho aqui e quero agradecer o catolicismo em evidência aqui, porque ele foi pegando o meu vídeo e foi, como vocês podem ver aqui, o minuto 11:50. Aí ele foi e comentou. Então ele foi meio que mapeando, colocando tempo a tempo ali, cada parte do vídeo, ele foi fazendo comentários. E comentários educados, instrutivos, sabe, somando com
com a discussão, com o assunto. Então, tenho muito a agradecer. Muito obrigado, Catolicismo em Evidência. Deus abençoe. E por mais comentários assim, né? Deus abençoe muito. Comentário do Felipe. Meu Deus, que vídeo maravilhoso. Oxalá todos pensassem assim dos dois lados. A coisa tá insuportável. Inscrito já e fã deste trabalho. Muito obrigado, Felipe. E tomara que haja mais pensamentos. Isso aqui foi do último vídeo, né? Onde eu manifestei minha opinião e de forma mais conciliar mesmo, né? E como foi um vídeo mais opinativo, tiveram opiniões diversas e tudo bem, gente, faz parte do jogo concordar, discordar, isso faz parte. Desde que a gente seja cristão e educados uns com os outros, totalmente lícito, né? Eu não sou inerrante, eu não estou aqui para dizer, olha, vocês não podem discordar de mim, pelo contrário, fiquem à vontade e vamos conversar sempre com educação e com amor cristão. Restaura Móveis Antigos. Ó, o nome dele já é a propaganda. Né? Jesus Cristo não fundou um time para usar camisa. Ele fundou uma igreja católica apostólica. Então tá aqui o comentário porque eu usei essa imagem, né, no vídeo passado de que tem pessoas que se comportam como se fossem torcida organizada. Então, defender a sua religião é como vestir a camisa de um time e a pessoa fica ali dando a vida pela camisa, defendendo a camisa do time, e eu não quero ter esse tipo de comportamento. Eu quero ser cristão, quero servir a Jesus, mas sem vestir a camisa da instituição. Então eu falei mais ou menos isso. Aí o Restaura Móveis Antigos colocou aqui, Jesus Cristo não fundou um time para usar camisa, ele fundou uma igreja católica apostólica. Aqui, meu querido, eu discordo respeitosamente mais uma vez. A ideia de que Jesus fundou a Igreja Católica é uma ideia teológica. A gente precisa colocar isso aqui, essa distinção. Uma coisa é uma ideia teológica, é uma questão teológica. Porque isso aí é o quê? É uma construção da igreja. A igreja, olhando para trás, lendo os textos, ela se colocou lá. Então, para a igreja, para a igreja católica, Jesus foi o fundador da igreja católica. Isso é uma construção teológica. O texto não diz isso. É isso que eu estou dizendo. Isso foi dito depois. O texto não diz que Jesus fundou a igreja católica. Eu quero gravar um vídeo depois para explicar melhor isso. Eu não estou querendo ser ofensivo. Por favor, você que é católico, eu não estou querendo ser ofensivo com você. Eu só estou dizendo que, historicamente, se a gente olhar apenas a questão histórica, científica, histórica, Jesus não fundou igreja nenhuma, nem católica, nem protestante, nem igreja nenhuma. Então, dizer que Jesus fundou uma igreja, e sendo ela a católica, é historicamente errado. É isso que eu estou tentando dizer. Agora, a sua igreja, ela pode ter essa fé, né? Ela pode ensinar essa teologia de que ela foi a igreja que Jesus fundou. Mas não há um amparo histórico disso. Mas eu vou explicar isso melhor num outro vídeo. Não estou dizendo que a sua igreja não é válida, não é isso. Só estou dizendo que quando a gente olha para a ciência, história, não é isso que parece. Jesus não fundou, na verdade, igreja nenhuma. Próximo, outra do Restaura Móveis Antigos. Bom dia, meu irmão, sou católico e recomendo ler o Catecismo da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica fala que fora dela não há salvação, a Igreja não quer dizer que outros irmãos não podem ser salvos. O que a Igreja diz é que só ela tem a fé integral através dos santos sacramentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois São Paulo disse que a Igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Aí aqui é outra coisa, né? Quando Paulo estava falando de igreja, ele estava falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aqui não é a gente, sabe, fazer um anacronismo e olhar para trás com conceitos já posteriores. Então, não sei não, meu querido. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte: se Jesus Cristo, nosso Senhor, fundou uma igreja, qual é essa igreja? Aí entra, né? Eu não acredito que Jesus fundou igreja nenhuma.
mas a partir de Jesus e dos seus discípulos houve o desenvolvimento de comunidades cristãs. Os primeiros discípulos eram judeus. Jesus era judeu. Os primeiros discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, mas eles não se denominavam cristãos porque era até um nome pejorativo, né? Cristão é pequeno Cristo, imitador de Cristo, e na época era pejorativo. Então, eles não estavam intentando a fundação de uma nova religião. Eles eram judeus que acreditavam ter a melhor interpretação, que Jesus era o cumprimento da sua expectativa religiosa. Eles não estavam fundando uma nova igreja. Mas aí, posteriormente, houve o rompimento com o judaísmo, né? Acabou sendo inevitável o rompimento com o judaísmo, e aí se apresentou mesmo como uma nova religião. Mas Jesus não estava fundando uma nova igreja, e os seus discípulos eram todos judeus. Depois que isso foi se destacando, se descolando, o judaísmo e o cristianismo foram se descolando. Principalmente com o apóstolo Paulo, né? Próximo. O Alexandre Marques. Fui protestante assembleiano por anos e odiava católicos. Entendo, Alexandre. Gente, eu já fui insuportável, tá? Hoje eu tô aqui com uma linguagem mais conciliar, mas eu também já fui uma pessoa combativa, chata. Eu já fui uma pessoa chata. Graças a Deus, estou aos poucos melhorando. Não digo que estou 100%, mas eu estou melhorando aí nessa questão de chatice apologética, sabe? Fui protestante assembleiano por anos e odiava católicos. Hoje sou convertido ao catolicismo e a Igreja Católica me ensina a amar o irmão protestante, bem diferente do protestantismo. Gente, infelizmente isso aqui também é verdade. Muitos protestantes, talvez a gente encontre um número maior de intolerância entre os protestantes, que não consideram católicos, que não gostam do catolicismo, não vê praticamente virtude alguma no catolicismo, infelizmente. Nós católicos buscamos a salvação em Cristo Jesus e esperamos em Cristo que os irmãos protestantes se salvem também. Assim ensina a Igreja Católica. Gostei do seu vídeo e estou analisando. Isso aí, vai analisando, né? E, gente, nunca eu vou gravar algo, vou falar algo e vou pedir a você que você abra mão do seu juízo. Tudo que eu falar aqui, analise, pense, julgue, né? Não deixe o seu cérebro de lado para ver um vídeo meu, não. Não veja nenhum vídeo da internet, nem o do seu padre, nem o do seu pastor. Não faça as coisas, não veja as coisas, não leia as coisas de forma acrítica. Não tire o seu cérebro para ir à igreja. Vá à igreja e use o seu cérebro, pelo amor de Deus, para que você não seja enganado por ninguém. A igreja da Armênia, não sei se é esse o nome, né? Mas comentário. A Igreja da Armênia tem plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana e segue as orientações do Santo Papa, porque eu disse no meu outro vídeo que a Igreja da Armênia, ela diverge da Igreja de Roma. E mantenho o que eu disse no outro vídeo. Meu querido, enfim. Há uma pequena parte da Igreja da Armênia, que há a Igreja Apostólica da Armênia, que é a maior igreja da Armênia, a Igreja Apostólica Armênia, ou da Armênia, que é a maior igreja, ela não tem plena comunhão com Roma. Não tem. E há um segmento, há uma ramificação dessa igreja, que saiu dessa igreja, chamada Igreja Católica Armênia. É uma ramificação muito menor. Essa ramificação tem plena comunhão com Roma. A Igreja Apostólica Armênia não tem plena comunhão com Roma. Francisley Oliveira. Amado, faça um pequeno favor para nós, para o cristianismo, em especial para o brasileiro. Cale a sua boca. Tô brincando, ele não falou isso não. Mande esse vídeo seu hoje mesmo para o Lucas Lancaster. Esse Lucas Lancaster que há poucos dias disse que a fé protestante saiu de uma latrina, que as inspirações de Lutero surgiram quando ele estava fazendo suas necessidades em um lugar fétido e por isso a fé protestante e evangélica é podre e está trabalhando militantemente denegrindo e tentando execrar a fé protestante e evangélicos. Faça isso agora, não deixe para depois.
Bom, o Francis Ley, eu já vi algumas coisas do Lucas Lancaster, eu quis trazer esse comentário aqui para poder falar um pouquinho do Lucas, né? Eu achei o Lucas um cara muito inteligente, muito instruído, não sei se ele é historiador, penso que sim, ele vem de cursos de história da igreja. O que não é nenhum problema, né? Mas o que eu tomaria cuidado, eu não sei se ele realmente falou isso daqui, que por causa da doutrina de Lutero ter sido elaborada numa latrina, a fé protestante evangélica é podre. Se ele falou isso, aí é de uma ignorância gigantesca, né? Mas não sei se ele falou isso ou foi o entendimento do Francis Ley que levou a isso. Então, eu não sei, eu não vi o vídeo. Eu vi um post do Lucas que, inclusive, eu comentei. Mas, enfim, a questão de pessoas como o Lucas, que é uma pessoa muito instruída pelos materiais, pelos vídeos que eu já vi dele, é uma pessoa muito inteligente, muito instruída, é que ele tem essa pegada mais apologética que eu mencionei no outro vídeo. Se você quiser estudar a história da igreja de forma mais neutra, estude com pessoas que não estão vinculadas ou comprometidas com algum tipo de catequese. O cara está ensinando história da igreja não para te catequizar, mas para que você conheça cientificamente, da forma mais neutra possível, apesar de neutralidade não ser possível, né? 100% de neutralidade, todos nós somos enviesados, mas se você puder estudar da forma mais neutra possível, é melhor. Porque quando você estuda com essa pegada mais devocional, mais apologética, o cara ele está se aproximando das fontes, ele está se aproximando do conhecimento histórico já com um objetivo, que é provar o ponto dele. Não estou falando do Lucas especificamente agora, estou falando da pessoa que vai estudar história e já se aproxima, né, visando defender alguma coisa. A apologética, lembra do vídeo que eu falei passado, né? Tem o seu valor, tem a sua função muito importante, mas a pessoa que vai estudar a história da igreja para provar que a igreja católica está certa, então ela vai estudar de forma enviesada, né? A pessoa que se aproxima para estudar a história da igreja para mostrar que o protestantismo está certo e que a igreja católica se corrompeu e o protestantismo foi a restauração da igreja verdadeira, esse cara vai se aproximar das fontes, esse cara vai se aproximar da mesa de estudo já completamente enviesado. Isso vai fazer com que ele ignore certas coisas, com que ele deixe outras debaixo dos panos. Então, se você quiser estudar a história da igreja, e eu quero trazer algumas aulas aqui de história da igreja, eu vou tentar fazer isso da forma mais neutra e científica possível, assim, sem querer te catequizar, sem querer te converter para nada. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se que vão vir aí alguns vídeos onde eu vou trazer algumas aulas de história da igreja sem a menor intenção, porque eu mesmo não tenho esse objetivo, né? Como falei no vídeo passado. Se você não viu, veja. Então eu não tenho esse objetivo de te converter a nada, porque eu te considero meu irmão. Se você é católico, se você é protestante, eu te considero meu irmão. Se você é ortodoxo, eu te considero meu irmão. Então, por que eu vou querer te converter para algum segmento se eu já te considero meu irmão? Então, vou tentar trazer a coisa de forma mais neutra. Mas se você quer aprender a história da sua igreja, né? Se você é católico, vá lá, né? Aprenda com o Lucas, com outros, que vão trazer excelentes argumentações para você aprender uma história um pouco mais devocional, mais apologética, né? Então, é só esse o ponto. São, acho que, propostas diferentes. Se você quiser aprender história como história mesmo, como ciência, você tem que procurar uma coisa mais neutra. E não alguém que seja tão comprometido assim com a devoção, né? Com o lado. Não estou falando que é errado, tá, gente? Só estou falando que são propostas diferentes, entende? Outra do Restaura Móveis Antigos. O católico, quando está defendendo a sua fé, não está vestindo a camisa de uma instituição. Nós não somos protestantes, estamos obedecendo as Escrituras. Na carta de São Pedro, ele fala: estejam sempre prontos para darem a razão de sua fé. Então, mais uma vez, eu quero falar aqui de apologética. A apologética sempre usa essa carta de Pedro, né? Se eu não me engano, 2,15.
para falar isso da gente estar pronto para defender a nossa fé. E a apologética é muito importante para a gente aprender mesmo que é possível compreender a nossa fé e explicá-la dentro de uma certa possibilidade de modo racional. É importante. Eu já estudei muita apologética, foi muito importante para mim, sobretudo na época da universidade. Eu, quando fazia o meu curso de História, sou professor de História, eu passei por uma crise de fé, não com católico, evangélico, não. Eu estava quase me tornando ateu. Não porque algum professor falou alguma coisa, não. Mas por causa de um colega meu que era ateu e tinha ótimos argumentos. E aquilo começou a entrar dentro do meu pensamento e eu comecei, a pensar, gente, será? E a apologética cristã me ajudou muito. Eu só digo para vocês tomarem cuidado, porque se você só se alimenta de apologética, de defesa da fé, e aí defesa da fé católica contra os evangélicos, defesa da fé evangélica contra os católicos, se você só se alimenta disso, você acaba se tornando uma pessoa ácida, foi o que eu mencionei, e eu digo isso como experiência própria, que eu me tornei uma pessoa muito ácida contra até mesmo outros segmentos protestantes. Gente, eu era calvinista. Pense num calvinista insuportável assim, que queria defender e argumentar tudo e mostrar que estava certo em tudo. Na verdade, quando eu fui me analisar, eu só era arrogante, eu só era bobo, eu só era besta. Porque o cristão de verdade, ele abre mão da sua razão para o benefício do outro, para não magoar outra pessoa. O cara que só quer provar o ponto dele, seja ele católico ou protestante, seja o que for, ele magoa outra pessoa para ganhar a discussão. E aí, quando você olha para Jesus, não foi isso que Jesus ensinou. Então, às vezes, querendo defender a Jesus, a gente contraria Jesus. Querendo defender a igreja de Jesus, a gente contraria princípios básicos da fé cristã, que é orar pelo inimigo, é amar quem te persegue. Enfim, vamos seguir. Mais uma vez o Jean José Guimarães, mais uma vez você conseguiu colocar outra maneira de fazer eu enxergar a situação que estamos vivendo. Vou ser breve, você é uma pessoa muito iluminada. Muito obrigado, Jean. Cada vez te admiro mais. Fiz uma brincadeira com você dizendo que você iria virar católico. Quem sabe? Eu tô aberto, gente. Eu tô aberto, assim, sabe? Não tô, como eu disse, eu tô em busca da verdade. Não tô aqui para dizer, não, sai fora, eu católico, jamais. Não vou dizer isso de forma alguma, até porque eu respeito e admiro a Igreja Católica. E se eu me tornar católico, tudo bem, né? Ótimo. Hoje, aí ele fala, hoje, depois desse vídeo, eu cheguei à conclusão de que isso não importa mais, né? Se eu vou virar católico ou não importa mais. Gostei muito e ainda não tinha visto ninguém fazer um comentário igual ao seu sobre apologética. Que Deus continue abençoando muito você, meu amigo. Um grande abraço de um fã seu. Muito obrigado mesmo pela gentileza, Jean José Guimarães. Deus abençoe você, sua família, os seus, a sua igreja, né? O lugar onde você congrega aí, a sua capela, onde você for. Que Deus abençoe todos vocês aí, seu padre, seu pastor, enfim. Que bom. Não, você é católico, né? Você é católico. Deus abençoe seu padre, então, e todos vocês aí, a sua comunidade. Um grande abraço. Aí o Valdemir Reis, cara muito educado também, gente. Eu destaquei aqui um trechinho, porque o comentário dele é muito grande. Muito educado, advogado, entrou em contato comigo, tentando me explicar algumas questões sobre o vídeo passado. E aí ele disse assim, Martinho Lutero é o único responsável pela fundação dessas 45 mil denominações hoje existentes no mundo todo, pelo fato de ter protestado sem nenhuma razão contra a doutrina da Santa Mãe Igreja. E aí ele comenta outras coisas aqui, de forma muito educada, mas eu trouxe esse comentário dele só para dizer o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com simplificações. Então, cuidado com pessoas, e eu não estou dizendo do Valdemir Reis, não estou dizendo dele, mas talvez de pessoas com quem ele aprendeu. Cuidado com pessoas, primeiro, que têm certeza demais das coisas que falam. Ela, como eu já disse aqui, ela não considera o fato de ela estar enganada. Ela só pode estar certa. Cuidado com pessoas assim. Segundo,
Cuidado com pessoas que simplificam demais as coisas. Então, a pessoa que conta história, e a história da pessoa sempre tem um vilão muito claro e um herói muito claro, sabe? Tem um mocinho e tem um vilão. Então, a mocinha é a Igreja Católica, o vilão é Martinho Lutero, que sem motivo nenhum foi lá e fez uma revolução, sabe? A história não é assim. A história é muito mais cheia de complexidades do que a gente pensa. Então, cuidado com quem simplifica demais as coisas. Porque, geralmente, quando a gente fala de história, esse tipo de categorização de vilões, de adjetivação, porque o fulano era mal, porque a fulana era boa, sabe? Cuidado com isso. Isso é mais de novo, é mais uma briga de torcida do que uma história séria. A história séria é complexa, tem processos complexos. Obviamente, a reforma protestante, ela não pode ser simplificada desse jeito. Lutero, sem motivo nenhum, gente, que é isso? Né? Claro que houveram motivos, é óbvio que houveram motivos, né? Então, isso, sabe, a gente tem que tomar cuidado, porque senão, em nome da religião, em nome da fé, a gente acaba falando coisas assim completamente fora da realidade. Então, desconfie de pessoas que têm certeza demais e que simplificam demais as coisas, porque as coisas geralmente, vocês sabem disso, a vida é muito mais complexa do que a gente pensa. Vocês sabem disso, né? Flávio Amaral, sou católico e por muitos anos sofri muitos ataques protestantes, seja no dia a dia, na faculdade e até no trabalho. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Não, acho que dá tempo. Aprendi apologética para pura defesa, pois não é comum católicos atacando protestantes. Aos poucos, pelo conteúdo que consumimos, podemos nos tornar de fato ácidos após tantos ataques e exatamente iguais aos agressores, né? Esse vídeo me fez lembrar exatamente de quem eu era há cerca de 1 ano atrás. Hoje, graças a Deus, convido a todos a conhecer o catolicismo, mas sem repreender e revidar ataques com novos ataques. Isso acaba gerando mais divisão do que aproximação. É isso, Flávio, é exatamente essa a minha compreensão, e eu também já fui essa pessoa incisiva que gerava mais calor do que luz. A melhor estratégia é mostrar o meu lado, cabendo a pessoa julgar se o lado dela faz sentido ou não. Batizamos crianças pelos seguintes motivos, e aí fala, né? Acreditamos em Jesus presente na Eucaristia pelos seguintes motivos. E de fato, essa é a melhor forma de se abordar qualquer assunto. O amor, sabe, a educação, assim, gente, isso é mais, vale mais do que argumentação. Às vezes você tá certo, mas você argumenta de um jeito tão arrogante que a pessoa não quer te ouvir, não pelo conteúdo do que você está dizendo, mas pelo jeito que você está dizendo. Então preste atenção nisso, que vale muito a pena a gente se atentar, né? Everton Messias Santos. Olá, tudo bem? Por volta do 16h20, você fala de um comentário sobre o dogma extra ecclesia nulla salus, que é, né, extra ecclesia, fora da igreja, a salvação é nula, ou fora da igreja não há salvação em latim. E ele não se refere a simplesmente o CNPJ da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, você não é obrigado a ser um simples frequentador, mas sim está alinhado com os ensinamentos e buscando aquilo que todo católico realmente deveria buscar, que é a santidade. Então, quando escutar essa proclamação dogmática, deve ser lida da seguinte forma, que sem Jesus ou o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, não há salvação. Tem católicos que não entendem direito isso, acaba dando martelada na cabeça dos outros com essas proclamações dogmáticas e acabam caindo em uma heresia chamada feneísmo ou outros tipos de heresia. Gostei da sua honestidade e sinceridade no vídeo, buscando um caminho mais de conciliação e dialogal entre protestantes e católicos. E enquanto católico, acho que o caminho é através do diálogo e da conversa, só assim poderemos nós nos entender e respeitar. Muito bom, é isso mesmo. E ele está dizendo aqui, né, para eu não entender a questão de fora da igreja não há salvação, como fora do CNPJ, Igreja Católica não há salvação,
mas fora do corpo místico de Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, fora da igreja não há salvação nesse aspecto. Eu traria um pouco mais de complexidade aqui, discutindo o que é igreja. O que é ser igreja? Talvez aqui haja a complexidade, né? Ser igreja é fazer parte de quê? Então, talvez aqui esteja a complexidade. Eu não acho que essa resposta é tão simples, né? Mas é isso. Eram esses os comentários que eu queria ler por enquanto. Depois eu quero fazer mais vídeos assim. Agradeço a você que com muito carinho tem chegado aqui no canal. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Se você concorda com o que eu disse, deixa aí. Se você não concorda, pode deixar também. Vamos conversando de forma amistosa, cristã, amiga, porque foi para isso que Deus nos chamou, para refletir o amor dele. Jesus disse assim, em João 13, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, não se vocês souberem todos os dogmas da igreja, não se vocês expulsarem os demônios, não se vocês fizerem cura. Não, o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. O que nos distingue das outras pessoas precisa necessariamente ser o nosso amor. Não se esqueça disso. Você é discípulo de Jesus se você ama. Se você não ama, você não tem nada a ver com Jesus, você não se parece com Jesus, tem nem por que dizer que é cristão. O cristão necessariamente é cheio de amor. Deus abençoe vocês e encha vocês de amor. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.